Você está no Varejo Cast. Este episódio do Varejo Cast é patrocinado por SmartTef, OneBeat. Olá, amigos do Varejo, tudo bem? Você já sabe, toda terça-feira é dia de tendências e pendências e bora ali falar agora hoje de loja aumentada. Tô aqui com meu amigo Fred Alecrim. Hoje estamos em casa, eu em Santo André, São Paulo, e você, Natal, Rio Grande do Norte, certo, Doc? Certíssimo, meu amigo. Por pouco tempo, né, Caio Camargo? Daqui a pouco estaremos na estrada novamente. Deixa uma semana em casa, pelo amor de Deus. Essa semana eu vou à Bahia, né? Vou a Salvador, fazer um trabalho com o pessoal querido lá do Sebrae, Nativos Digitais, um projeto bem legal que você também faz parte. E no final de semana estarei fazendo a última palestra do ciclo de 3 lá com a turma da Sicredi, a Cooperativa 228. Abraço aí pra galera toda. Depois de Passo Fundo, Rio do Sul, agora chegou a vez de Governador Valadares. Então, essa semana tá agitada ainda. Pois é, eu tô pra ir ainda hoje à tarde aqui no VTEX Day. Amanhã eu vou estar o dia inteiro lá no VTEX Day, a convite dos amigos da Boa Vista, tá? Vou estar lá vendo a Viola Davis amanhã, fechando o VTEX Days lá, vão assistir e tal. Vai ser bacana demais. Philip Kotler também tá rolando por lá também. Tô essa semana mais estratégica. Tô com os amigos da Meet, em reunião com eles. Vamos estar com o pessoal com a OneBeat, tem um evento super bacana aí pra alguns clientes da OneBeat. Na quarta-feira tô com eles também. Muita coisa que teve, mas dali pra frente, bicho, só estrada. Vamos que vamos. Vamos que vamos. E antes da gente começar o nosso Tendência e Pendência de hoje, vamos àquele momento que eu adoro, né, Caio? Que são exatamente os comentários. E dessa vez nós temos 2 comentários do mesmo Varejo Caster, o nosso grande Ed. Ele deixou um comentário no nosso episódio de Baby Reborns, a Bob Goods, todas as trends do momento. Se você não ouviu o nosso episódio 569, está simplesmente épico, imperdível. Tudo que está acontecendo no mundo das trends que pode impactar o seu negócio estão lá. E o Ed escreveu: grandes Fred e Caio, as tendências trazidas por vocês têm que servir de base para a análise dos nossos públicos-alvo. Baby Reborn, Bob Goods, tudo isso pode ser transformado em insights poderosos sobre aquilo que oferecemos para as pessoas. A gente teve nessa semana que passou agora, a gente teve com o pessoal do Rio Grande do Norte, né, Fred? O nosso amigo Padula, Carlos Eduardo Padula, recebeu a gente lá no braço. Abração, Padula. Vi muito além do Bob Goods, obviamente, o Labubu, né, cara, que a gente falou aqui, explodindo nas lojas, vendendo pra caramba. Essa semana tava no shopping também em São Paulo. Meu amigo lá da Multicoisas também já vendendo, o pessoal da Multicoisas vendendo também as Labubu na vitrine, loja de brinquedo. E agora tem uma mania que não entrou no nosso episódio, né, cara, que é o Stitch, lá do filme Lilo Stitch, sim, né? Onde você vai o bichinho roxo e azul lá da Disney, ganhou as vitrines de tudo quanto é marca de brinquedo, a roupa, sapato, o algodão doce, sorvete. Tá todo mundo vendendo alguma coisa roxa ou parecida com a cor do bichinho lá, certo, Doc? E você sabe, né, quando fala Stitch, eu gosto muito dele porque a gente tem algo em comum. Nós dois gostamos de Elvis Presley. Pensei que era né? A gente gosta de Elvis Presley e a gente gosta de surfar. A gente tem 2 coisas em comum. Boa, tá vendo só, cara? Tá vendo só? Não, e cara, eu vou falar filmão pra família, pra quem tiver afim de assistir com filhos e tudo mais. Eu sozinho também, porque gosto de personagem. Baita de um filme bacana pra família. Fui e recomendo. Selo Caio de aprovação de cinema. Ó. Muito bem. E pra gente encerrar, mais um comentário do Ed, desta vez para o episódio 571, Economia da Experiência. A experiência do cliente é algo que sempre volta como assunto a ser tratado aqui, precisa ser ressaltado como ir além do preço, que infelizmente ainda é o principal KPI avaliado pelos empreendedores como todos quando falam de seus produtos e serviços. Parabéns pelo episódio. Valeu, Ed. Continua mandando comentário. Você que está nos ouvindo e não deixa seus comentários, é muito bacana a gente saber sua opinião, sua sugestão, sua opinião para melhorar, sua sugestão de como tá indo, ou até mesmo uma dica sobre o episódio, sobre o que a gente tá falando no episódio. E aliás, não podemos deixar de comemorar, né? São 5.000 inscritos no Spotify, um número fantástico para Spotify. Muito obrigado a você que nos segue lá no Spotify, tá escutando a gente via Spotify também. Muito obrigado, são 5.000 seguidores lá. Um número bastante importante para nós, para o nosso crescimento, certo, Fred? É isso aí, é isso aí. No YouTube acho que nós também mais de 15 mil já também, né? No YouTube acho que tá com 15 mil alguma coisa, né? Então estamos crescendo, pessoal, graças a você que está sempre escutando a gente, tá? E estamos tentando entregar o melhor do varejo para você, certo, Doc? Hoje a gente foi dar uma mergulhada nas tendências, né, Caio? E
na verdade, é uma tendência que é a soma de outras duas já faladas aqui. Exato. Na verdade, o que a gente falou no anterior, né? Que a gente falou de todo aquele desenvolvimento de tecnologia, o que vale a pena pro teu negócio, como é que embarcar na tecnologia. Vamos falar da loja agora, né? Como é que a loja começa a entregar essas tecnologias, o que faz sentido pro negócio, como é que você consegue usar a tecnologia de forma eficiente para entregar um novo tipo de experiência pro teu consumidor, certo, Doc? Certo. E aí, por isso, a gente está chamando essa tendência de loja aumentada. É a junção da realidade aumentada com a IA generativa. Então, quando você junta a IA generativa... Não é fazer puxadinho na loja não, né, Fred? Não é fazer o puxadinho da loja. Não é aumentar a loja. Não é loja aumentada, não. Não é. E tem tudo a ver, né, cara? Porque a gente passou, né, um momento do varejo, que todo mundo vai lembrar muito bem, do tal do metaverso. A gente achou que a loja física ia virar a loja 100% digitalizada. Tivemos a onda dos óculos de imersão, que vira e mexe aí, parece ser uma nova onda de wearables que algum dia pode chegar e tomar, né, desde Microsoft, Apple e todo mundo colocando os óculos. Só um parênteses aí em relação a isso, eu acho que o Google está chegando naquele que eu acredito vai ser o modelo que vai pegar. Já tenho visto algumas coisas que eles apresentam naquele evento deles e acho que vai ser bem interessante, né? Já todo amarradinho. Mais tradicional, né? Isso, e o Gemini já embutido, já embedado no seu óculos, no seu hardware. O fato é que tudo isso que parecia tão utópico e distante, né, ele acaba de alguma maneira se condensando e se concretizando em coisas mais simples, né, e que muitas delas já estão na mão dos consumidores, mas muito lojista ainda não acordou para isso, né, cara? Então nosso papo aqui é te mostrar algumas tecnologias que já fazem sentido pro seu negócio. A gente, embora tendências e pendências, estamos no meio termo aqui, né? Tá quase uma pendência pro teu negócio aqui, mas ele já deixa de ser uma tendência porque já é a realidade de muitos negócios aqui. Estamos falando principalmente de questões de realidade aumentada, QR Codes e por aí vai. A novidade aqui é a junção delas duas, porque quando a gente fala de realidade aumentada, surgiu lá, por exemplo, no maior palco de tendências do mundo, a NRF, surgiu entre 2014 e 2016, realidade aumentada e realidade virtual, as duas. A realidade virtual não decolou por exatamente não ter a necessidade de um hardware, um óculos, e tá todo mundo tentando aí, a gente já falou de várias experiências aqui, e a realidade aumentada ela decolou porque já os celulares já começaram a vir com tecnologia que permite a leitura, né, da tecnologia que faz a realidade aumentada, então você só precisa do seu smartphone e pronto. E em 2023 veio a IA, então a gente está com tecnologias ou tendências do passado, só que a unificação das duas é o que é o nosso foco hoje, que aí é o algo novo, vamos dizer assim, né, Caio? E é legal a gente falar de realidade aumentada, quando a gente tá pensando na loja, muita gente acha que é longe disso, né? Mas a gente tá no mundo hoje também, né, Fred, das redes sociais, que hoje dificilmente alguém faz um vídeo sem uso, por exemplo, seja para ser engraçado ou para ficar mais bonito, de filtros, né? E os filtros nada mais deixam de ser do que um uso de realidade aumentada, né? Eles leem lá uma face e aplicam uma textura, uma brincadeira, uma distorção. Ou seja, no final do dia, quando a gente fala de realidade aumentada, ela já está no dia a dia das pessoas. As pessoas já entendem aquilo como um filtro. Então como é que a gente pode usar esse universo de filtros, de realidade aumentada dentro do nosso negócio? Como é que a gente evolui para a gente usar isso também, já que o consumidor já está usando isso em benefício próprio, como é que a gente faz isso para ele usar dentro da loja em termos de consumo, né? Aí é que está a grande pegada. Lembrando, ou seja, já está mais do que na mão do consumidor hoje essa conversa. Exato, e como a gente vem falando aqui também, né, de loja não ser ponto de venda, ser ponto de vida, então vamos começar com a seguinte provocação. Se a loja é ponto de vida, chegou a hora de dar vida digital à loja, né? Então, exato, pegar esse ponto. Com a loja aumentada, a gente consegue ligar o físico ao digital, o digital se transformar em phygital e o phygital ir para o aumentado, né, para a realidade aumentada. Então a gente consegue trabalhar esses elementos. Então vamos começar do começo. O que é uma loja aumentada, meu querido amigo, brother, fã do Paralamas do Sucesso, assim como eu, Caio Camargo? Tava no show, foi fantástico. Cara, é o seguinte, eu acho que o grande uso da realidade aumentada, na minha visão, tá, Fred? A gente pode trocar um pouco de figurinha sobre isso, tá? Tá em você criar uma visão de um produto sem a necessidade presencial daquele produto. Essa semana, por exemplo, a gente esteve visitando uma das unidades da Casa Bahia, ali na Berrine, que é uma flagship deles hoje. Lá tem bastante espaço. Mas eu me lembro de uma loja que eles montaram ainda na época de Ponto Frio, que era num shopping. Como é que você vai ter uma loja pequena, né? 20 geladeiras. Como é que eu vou enxergar aquilo? Talvez enxergar aquilo numa tela me dá uma sensação, ok, de 2D, eu consigo ver dimensões. Mas a partir do momento que eu posso pegar um QR Code e jogar num ambiente virtual para entender e passear em volta, ter a leitura daquilo, tudo muda.
né? Então a gente pode estar falando de carro. Uma vez eu fiz uma experiência numa concessionária da Honda, Fred. Só tinha um adesivo no chão do carro e conforme você olhava com o celular, o carro inteiro aparecia para você podia abrir portas, fazer um monte de coisa. A potenciação do tato. O tato, a realidade aumentada ainda não entrega. Mas são modelos que você consegue entregar em espaço sem a necessidade do produto físico. Então você pode fazer com a caixa, tá tudo embalado para você não ter perdas, você consegue demonstrar com o digital como um braço, uma continuidade. Assim como comprando na tua casa, num aplicativo, ou no e-commerce, alguma coisa, você consegue usar para ver um produto, um móvel, por exemplo, na tua casa, naquele ambiente. Se cabe ou não, se vai ficar bacana ou não, se funciona ou não, e por aí vai. Faz sentido, meu amigo? Sim, faz total sentido. Então, o resumo é que essa tendência diz respeito à combinação, à mistura, o blend, né, da realidade aumentada e inteligência artificial generativa para criar uma experiência que seja mais imersiva, mais personalizada e principalmente interativa, né? E aí tem alguns caminhos para isso, né? O seu cliente apontar o celular e a partir dali ele vê camadas digitais com informações, vídeos, recomendações. O produto pode ganhar voz, né? A vitrina pode se tornar uma tela viva em movimento. Exato. E o ponto físico vira uma plataforma. E aí uma coisa muito bacana disso é que a gente pode pensar, por exemplo, praça de alimentação abre primeiro do que a loja nos shoppings, né? Então tem muita loja no dia de domingo. Meio-dia está aberto quando a loja abre 2 da tarde, por exemplo. Isso. Então se eu trabalho bem isso na minha vitrine, eu posso ter elementos ali que eu venda sem a loja estar aberta, né? Então eu posso ter, por exemplo, um óculos ali na vitrine, ter o QR Code, a pessoa aponta para o QR Code e entra num provador virtual, onde eu posso experimentar o óculos no meu rosto sem eu estar com óculos. E aí, quando a loja abrir, eu posso comprar ou até mesmo dali mesmo já ligar para um link onde eu possa fazer a compra online e ir buscar na loja quando a loja abrir. Né? Então, tem várias possibilidades, né, Caio? Isso é bacana demais. Isso tem tudo a ver com uma das segundas tecnologias. Antes de a gente apresentar algumas de RA, uma segunda que a gente fala que é o QR Code, né? Várias vezes eu já vi isso aplicado no Brasil, mas a gente falava isso há 10 anos ou 15 anos como tendência da loja 24/7. Então, numa rua, encerrava a atividade, sei lá, 6 da tarde ou 10 da noite, depende da rua comercial que a gente tá falando no mundo, né? Fecha as vitrines e tudo mais, mas ficava, às vezes, uma tela de LCD na vitrine, mostrando moda e tudo com acesso de um QR Code. Se você gostou do look que tava passando, às vezes a pessoa sai de uma balada que tá perto da loja, ou sai do restaurante que tá perto da loja, num outro horário, olhou uma coisa bonita, ela consegue comprar, por exemplo, e tudo mais. E dá até pra brincar, você pode colocar um desconto corujão, por exemplo, né? Se você comprar à noite nela na vitrine, você tem um desconto especial, por exemplo. Dá pra brincar com isso, né? Em termos de atrair a visibilidade, atrair a atenção do seu consumidor. Eu me lembro, você deve lembrar também, Fred, de uma dessas missões técnicas que a gente fez, tinha uma loja da Desinchar. Lembra da Desinchar? Que era o chás ali, emagrecedor. Lembro, que aí tinha uma loja ali na Oscar Freire, não é isso? Isso, exatamente. Eles tinham uma vending machine, né, cara? A loja fechava, aí ficava com uma vending machine voltada pra rua, a loja inteira acabou fechando com o tempo, mas ficava uma vending machine que você tinha uma compra 24/7. Você podia comprar da vending machine no momento que a loja estivesse fechada, caso fosse a tua oportunidade, tua janela de tempo. Então, são tecnologias que vão apoiar você a vender, inclusive em momentos que você não conseguiria vender por não ter uma loja aberta, por exemplo, certo, meu amigo? Certo, e também, principalmente, por exemplo, a indústria, ou quem trabalha vendendo para lojas multimarcas, por exemplo, você pode ter essa tecnologia embedada no próprio rótulo do seu produto, porque numa loja de multimarcas, muitas vezes você não tem ali uma estrutura para ter o seu vendedor dentro da loja, ou porque o seu cliente não permite, ou porque o que ele compra, né, a sua estrutura de custos não permite ter ali um representante seu, um embaixador seu ali. E aí você pode usar isso. Aí eu me lembro, Caio, entrando num Trader Joe's há um tempo atrás, um vinho que a gente apontava a câmera do celular, e aí a imagem que estava no rótulo, que era a imagem de um cowboy, esse cara começava a contar a história daquele vinho. Né, e dizia com que harmonizava. Eram várias pessoas procuradas. Isso. E ela falava o que ela aconteceu, o que ela fez. E se não me falha a memória, se eu não estiver falando uma besteira, quem comprou essa marca, Fred, foi o Snoop Dogg. E até tem uma com rótulo com a cara dele hoje, fazendo a mesma coisa com os desenhos e tudo mais e tal. Ele acabou comprando essa marca. Não lembro como é que era o nome da marca realmente, mas foi um baita de um case, né, cara? Esse negócio do cara falando sobre e tal. E tá aí uma dica importante de trade, né, cara? O trade, imagina quantas coisas, porque
criar a etiqueta que faz a ativação na realidade aumentada hoje é moleza. Ela pode ser impressa em qualquer embalagem, ela pode ser uma etiqueta adicionada. Né? O que faz ativar a realidade aumentada hoje é muito mais simples do que foi no passado. Né? Não precisa de grandes invenções, ou seja, quase como um QR Code, você já escaneia e já começa a brincar com aquilo, né, cara? Exato, né? Então isso faz toda a diferença, né, cara? O nome a marca é 19 Crimes Wine. Essa isso aí. Mas são histórias, né? E tem mais, né, Fred? A gente falou de mobiliário aqui, por exemplo, né? Um dos cases aqui que a gente tem é o IKEA. A IKEA sempre usou essa questão de você escanear um móvel, pegar uma imagem de um móvel via celular e você colocar no seu quarto, colocar na sua sala para ver o móvel. Esse é um dos exemplos que a gente tem. Que é muito interessante essa ideia da IKEA, né? Que você pode, dentro da loja, vai lá, escaneia e aquele móvel aparece na estrutura, ou você na sua casa consegue colocar o móvel também. Pegar o exemplo que você falou da mega loja da Casas Bahia ali na Berrini, que a gente visitou. Quando a gente estava ali no segundo andar e tem as cozinhas, né, a linha branca, algumas tinham o ambiente montado, a cozinha montada, mas não dá para montar a cozinha com todos os modelos de geladeiras e tal. Então, uma loja pode aproveitar e criar esse mesmo ambiente, só que virtualmente e através do QR Code você direcionar. E a IA, onde é que entra a IA nisso? Entra em entender o perfil daquele consumidor, você pode responder algumas perguntas, que os móveis que venham e a sugestão que venham já sejam de acordo com com aquele entendimento, né, Caio? Não, são N possibilidades, inclusive você fazer prateleira infinita como compra complementar. Então eu estou escolhendo uma cozinha, posso trocar o forno, o micro-ondas, o cooktop, né, a torneira, você pode começar a brincar com aquilo, né? Outra indústria que usa muito isso, né, é a indústria de tintas hoje. Há muitos anos já tem cada vez melhores esses softwares. Coral, Sherwin-Williams, todas elas usando as ferramentas para você simular, ou seja, você tira uma foto do seu ambiente e você vai testando cores ali mais próximas possíveis da realidade. Sempre é indicado que você faça um testezinho presencial depois, porque a iluminação pode mudar a foto, a qualidade do celular e tudo mais, mas te permite ter uma ideia, pelo menos, do que ficaria ou como você faria esses ambientes, né, meu amigo? Exato. Então, a gente tem vários exemplos, e inclusive aquele exemplo que eu dei da ótica, no shopping, a gente vê muito isso já embedado nos aplicativos das óticas, né? Hoje, essas óticas modernas que vendem as armações não só óculos de graus, mas também com estética. Ter o provador virtual faz toda a diferença. Eu tenho acompanhado muito isso, e vendo, por exemplo, tanto no TikTok quanto no Reels do Instagram, as pessoas colocando ali embaixo, poxa, o óculos está exatamente igual no meu rosto do quando eu fiz a prova no provador virtual. Ou seja, quanto mais preciso vai, talvez, nessa questão da moda, os óculos são os primeiros que estão conseguindo resolver aquele negócio do provar, que a moda de roupas ainda não conseguiu, Caio. Ou será que tem um teste virtual de perucas pra mim, pra você, cara? Cara, eu não tenho a menor dúvida que deve ter, viu, velho? Deve ter. Aí é uma coisa, inclusive, que a gente não tinha pensado no roteiro, mas faz sentido, né? Quando a gente fala que o mundo digital tá caminhando para uma venda pelo TikTok ou por outras redes sociais, ou seja, uma venda que ainda é massificada, mas é num canal diferente, talvez o sentido de ir para o canal próprio da marca, para o aplicativo da marca, são os virtual try-ons, né? Esses testes de provador virtual, onde eu posso experimentar o produto, porque realmente eu não consigo assistir numa live ainda experimentar um produto, mas uma vez que eu estou interessado naquela compra, eu posso ir rapidinho para o aplicativo da marca ou para o site da marca para fazer esse teste, ou seja, tá aí uma grande valia para os sites não ficar só numa referência de produto e preço, certo? Perfeito, Caio, porque principalmente as marcas que foram no grande desafio de ter o seu próprio aplicativo, o grande desafio não é desenvolver o aplicativo. O desafio é fazer as pessoas baixarem e, mais do que isso, utilizarem o aplicativo frequentemente. Segundo estatísticas da Apple, mas se eu baixo e uso frequentemente, o potencial de vender é maior, né? No estatísticas da Apple, 99% dos aplicativos baixados na Apple Store, eles são baixados e utilizados apenas uma vez. Então, olha o desafio que é. Por exemplo, marcas como Walmart, como Target, eles conseguem, como o Starbucks, como o Ulta Beauty, conseguem uma atividade muito grande das pessoas nos seus aplicativos por dar motivos que justificam as pessoas não só baixarem, mas usarem em cada compra, seja através de premiações, programas de relacionamento, orientação dentro de loja, ou seja, é um grande desafio. E os virtuais try-ons, ou seja, os testes, as experimentações virtuais, podem ser um grande motivo que faça a pessoa ir diretamente para o seu aplicativo, né, Caio? Exatamente.
A startup israelense OneBit possui uma tecnologia de gestão de estoques que alia Big Data e inteligência artificial para garantir um estoque mais enxuto e oferecer uma redução de até 70% nas rupturas de vendas. Isso é possível porque o seu sistema de otimização de supply chain possui algoritmos que monitoram o comportamento do consumidor nas lojas e no e-commerce e realiza predições sobre quantos e quais itens devem ser entregues em quais lojas. Saiba mais no link que está na nossa descrição. Amplie a retenção de vendas da sua loja e aumente o faturamento. Capture o pagamento do seu cliente no exato momento da decisão da compra, sem precisar encaminhá-lo para a fila do caixa. Conheça o SmartTef, uma solução de pagamentos integrada ao seu sistema, seja no PDV, orçamento, pré-venda, pré-conta ou até mesmo no delivery. Com o SmartTef você ganha mobilidade dentro ou fora da loja, sem abrir mão dos benefícios da segurança do tradicional sistema de TEF. Converse com a sua empresa de software e conecte-se ao SmartTef. smarttef.com.br. Fácil, rápido e seguro. Muito bem, voltando com o nosso VarejoCast de tendências e pendências da semana, vamos falar um pouco de impacto. Qual que é a vantagem de usar esse tipo de ferramenta, né, Fred? A primeira delas está aqui, né? Até 40% de redução em devolução quando a realidade aumentada é bem aplicada. Ou seja, se eu já vejo que o móvel vai dar o fit com a minha casa, é muito mais fácil eu não devolvê-lo, né, cara? Isso, porque é aquela questão, né? A realidade aumentada vem para, no mundo digital, transformar aquele processo de compra, aquela experiência, o mais próximo possível do real. Um dos grandes pontos é testar e experimentar ali na hora, né? Então, se ela é bem aplicada, se ela é bem utilizada, daí o motivo da redução de até 40% em devoluções, que a gente já falou sobre isso aqui, né, cara? Um dos grandes desafios do varejo é diminuir as devoluções, porque é um custo altíssimo. Nós já falamos aqui, inclusive, da Amazon com a estratégia de pagar $20 para que você não devolva o produto que você comprou, por exemplo. E se já é difícil na moda, você imagina numa questão de imobiliário, carro, outras coisas ali, essa engenharia reversa é bem pior ainda para trabalhar, né? Com certeza. Um outro motivo é porque diz respeito ao crescimento do mercado, né? O mercado global de utilização e de realidade aumentada, a perspectiva é que chegue a 248 bilhões de dólares até 2029, cara. E a coisa boa nisso é tempo de permanência, né, cara? Tá aqui de acordo com fontes aqui, Mordor Intelligence, E-Commerce Brasil. Pessoas quando usam aqui realidade aumentada, elas permanecem até 5 vezes mais tempo, cara, nos aplicativos, né? Então gera o interesse e tempo no varejo é dinheiro. Quanto mais tempo no aplicativo, numa loja, quer dizer que mais compra está acontecendo. Então isso é importante, Doc. E finalizando essa parte dos impactos, pesquisas mostram que consumidores esperam experiências cada vez mais visuais, intuitivas e personalizadas, ou seja, transformar também o negócio online em um negócio com vida, né? O mais próximo possível, uma experiência cada vez mais parecida com a experiência dentro de loja. E mesmo dentro da loja, que o digital tenha uma força e um apelo muito grande para ajudar o time de vendas, ajudar a loja a vender mais e fazer melhores negócios. E para a gente concluir, Caio, esse episódio, vamos falar um pouquinho aqui de por onde o varejista pode começar, como é que isso pode funcionar e o que é que ele pode fazer com a junção aí de IA generativa e realidade aumentada. Bom, Fred, a gente falou que o produto tem a voz própria, né? Então o celular pode apontar o celular para um produto e aí uma IA, por exemplo, vai gerar uma apresentação em vídeo ou áudio explicando os diferenciais adaptados ao perfil daquele cliente. E é legal que se eu tiver conectado ao aplicativo, eu já sei quem é meu cliente, eu consigo pensar e responder para ele se está funcionando ou não, né? Então tênis, por exemplo, você pode localizar o tênis melhor que fala a tua linguagem, se é uma linguagem esportiva ou não, vai falar sobre conforto, sobre uso, e ainda mostrando uma série de ações, certo, Doc? O que mais? Consultor virtual por realidade aumentada. Em vez de QR Code com texto fixo, gera um assistente virtual que responde perguntas ao vivo sobre o produto. Exemplo, um estante que mostra diferentes formas de uso com base no tipo de ambiente que a pessoa escaneou. Então isso é bem interessante porque é um apoio que o vendedor precisa ou até mesmo o não ter um vendedor, diminuir a quantidade de vendedores dentro de uma loja. Ou seja, dependendo do desafio do varejo, ele vai ajudar demais o cliente a escolher o que ele quer, precisa e pode pagar a partir da análise da IA, entregando algo dentro do seu perfil. Já faz 3 anos, uma das NRFs tinha um banner do Matthew Shea, presidente da NRF, você escaneava lá e aparecia ele falando com você, respondendo dúvidas, perguntas e respostas com o Matthew Shea a partir de um QR Code. Olha que coisa legal que você, como fundador da empresa, pode aparecer para responder ali, uma questão de juros, financiamento, empréstimo, produto, tem tantas opções além da venda em si também,
para você responder o produto. Bem bacana, cara, bem bacana. Outro papo aqui, né, Fred? A gente tem a vitrine viva, né, cara? Então a vitrine reconhece a pessoa, né? Obviamente com consentimento, mas eu localizo lá por uma questão facial, um scanner, começa a exibir uma campanha. Em realidade, aumentar o perfil. Pode até chamar pelo nome se estiver integrado no app, como a gente falou. Então, o legal é isso de reconhecer e já começar a te entregar imersões e tudo mais. Lembrando que hoje já está sendo bem utilizado pelo varejo, uma espécie de uma caixa, tá? Para quem não viu isso, tem na Adidas do Top Center, por exemplo, tem uma dessas, tem na Casas Bahia que a gente teve visitando na Berrini, é uma espécie de uma caixa que cria quase como um holograma das pessoas, dos produtos. Isso ajuda a pessoa a entender. Imagina que me reconhece e vai me mostrar ali features interessantes no holograma, por exemplo, ou seja, esse papo de vitrine viva, mais vivo do que nunca nos dias de hoje, né? É exato, né? E por fim, o provador com sugestões geradas por IA. O cliente experimenta uma peça com realidade aumentada e a IA sugere combinações complementares que podem ser vistas ali mesmo, com sobreposição de imagens em tempo real. O cliente prova uma blusa e a IA sugere 3 looks completos diferentes para 3 ocasiões, tudo gerado na hora. Isso é maravilhoso, aumenta, né, alguns indicadores como produtos por atendimento, ticket médio, né, coisas que todo varejista e todo vendedor gosta, né, Caio? Exatamente. Dessa forma aqui a gente tentou pincelar para vocês um pouquinho da loja aumentada, ou seja, como é que você mixa realidade aumentada, QR Codes e tecnologia que de fato fazem sentido para você vender mais e melhor em novos canais, de uma maneira diferente para o teu consumidor. Sempre lembrando, toda terça-feira VarejoCast tem Independência, toda quinta-feira VarejoCast News para você e cada vez mais ali novos canais para você. Tá aí no WhatsApp, tem no Instagram, tem no YouTube, ou seja, tem várias maneiras de você se conectar com a gente. Eu espero que esteja em todas, certo, Doc? É isso aí, um forte abraço e até o próximo episódio. Até mais. Você assistiu VarejoCast. Saiba mais sobre o VarejoCast e nossos patrocinadores acessando os links na descrição deste episódio. Seja você também um dos nossos patrocinadores. Entre em contato com o nosso departamento comercial. Tem link aí na legenda. Este VarejoCast foi editado por Yannis Maciel.